Olá, sexto ano. Nessa semana, eu vou fazer a correção da atividade da última aula, tá? E quem tem atividade para colocar em dia, coloca, tá bom? Aproveita aí para recuperar aí as atividades que ainda não foram feitas. Primeiro exercício fala o seguinte: diga quantos quadradinhos devem ser coloridos para representar as seguintes frações. Então, eu tinha um desenho formado por 18 quadrados, 18 quadradinhos. Então, a figura inteiro foi dividida em 18 partes. A primeira fração é meio. Meio representa metade. Eu já poderia pegar metade de 18, 9. Já seria a resposta. Eu teria que pintar 9 quadradinhos. Só que, se eu fosse fazer a continha, como que eu iria resolver? Eu iria pegar o 18, dividir pelo denominador, que é 2, 18 dividido por 2, 9. O resultado eu multiplico pelo numerador, que é 1. 9 vezes 1, 9, tá? Aqui, A, B. Eu quero 2/3 do inteiro. Então, eu pego 18, divido por 3. 3 vezes 6, 18. Então, cada parte seriam 6 unidades. Só que quantas partes eu estou relacionando? 2. 2 vezes 6, 12, tá? Então, o que eu fiz? Eu peguei o 18, dividi em 3 partes iguais e eu considerei 2. Posso fazer como? Divido 18 por 3, o resultado eu multiplico pelo numerador, que é 2. Agora, 18 dividido por 6. Então, vocês vão pegar a continha lá, 18 dividido por 6. Dá 3. 3 vezes o numerador, que é 5, 15. Então, eu teria que pintar 15 quadradinhos. 18 dividido pelo denominador 9, 2. 2 vezes 4, 8. Então, eu teria que pintar 8 quadradinhos, certo? O exercício 2, eu tinha duas continhas, uma de adição de mais, uma de subtração menos. Só que era pelo desenho. Então, eu teria que identificar a fração para realizar a soma. Então, eu tenho duas figuras divididas em 6 quadradinhos. Então, o denominador é 6 das duas, tá? A primeira foi pintada 5 partes, então 5/6. A segunda, 4, 4/6. Quando eu somo fração com o mesmo denominador, eu mantenho o denominador e somo os numeradores. 5 mais 4, 9. 9/6. A outra é de subtração. Se vocês olharem, foi dividido em 10 partes, cada inteiro, tá? O primeiro foi pintado 5 partes. O segundo foi pintado 6 partes, tá? Era de menos mesmo? É. Pessoal, mesmo denominador eu mantenho. Aqui, agora a gente sabe que existem, né, os números negativos. Você tem R$5, gasta 6, fica devendo 1. Aqui, no caso, ficou estranho, porque fração negativa é meio complicado, mas só se depois foi feito errado aqui o desenho, tá? Mas a ideia é essa. O exercício 3 também tem um desenho, um inteiro, um retângulo, que foi dividido em 8 partes. Foi dividido em 8 partes e foi pintado 5 partes. A primeira pergunta: em quantas partes iguais o retângulo foi dividido? Em 8 partes. Cada uma dessas partes representa que fração? 1/8. Então, uma parte de 8. A parte pintada representa qual fração do retângulo? Então, quantas partes foram pintadas? 5. Então, 5 partes das 8. Então, 5/8, tá? O exercício 4 e o 5
tem dois desenhos semelhantes aos anteriores, para a gente somar, realizar a soma e a subtração, tá? Então, tem que identificar qual fração representa cada desenho. O primeiro desenho era um círculo que foi dividido em 8 partes iguais e foi pintado 5. O segundo foi dividido em 8 partes e foi pintada 2. Então, 5 oitavos mais 2 oitavos. Mantém o denominador, 8. 5 mais 2, 7. Então, 7 oitavos aqui a soma. O segundo, o exercício 5 também tem um desenho com uma continha de subtração. Para a gente resolver, eu ia identificar. O inteiro foi dividido em 4 partes, então o denominador é 4. O primeiro foi pintado 3 partes e o segundo foi pintado 2 partes. Subtração de fração com o mesmo denominador, eu mantenho o denominador. E faço a continha. 3 menos 2, 1. Então, a resposta seria 1/4, tá? O exercício 6... Calma aí, gente. O exercício 6 fala o seguinte. Em uma fração, o numerador é 5, o denominador é 6. Perguntas. Em quantas partes o todo foi dividido? Qual número da fração representa em quantas partes foi dividido o inteiro, o todo, o denominador? Então, em quantas partes? Em 6 partes. Quantas partes foram consideradas? Quem representa quanto está sendo considerado é o numerador, o número de cima. Então, quantas partes? 5 partes, tá? Agora, o 7 pedia para classificar as frações em próprias, impróprias e aparentes, tá? Própria é quando o numerador ele é menor que o denominador. Imprópria é quando acontece o contrário. O numerador é maior que o denominador, tá? E aparente é quando o numerador e denominador são iguais ou eu consigo representar um número inteiro pela divisão. Então, a primeira, o numerador é menor que o denominador. Então, ela é própria. A segunda, o numerador é maior que o denominador. Então, é imprópria. A terceira, 8/4, eu consigo dividir 8 por 4, que dá 2. Então, representa o inteiro. Então, ela é aparente, tá? 12/15, o numerador é menor, então ela é própria. 24/6 dá para dividir. 6 vezes quanto que dá 24? 6 vezes 4. Então, ela é aparente, representa o número inteiro, ok? Agora, só falta o exercício 8, 9 e 10. Eu vou gravar em outro vídeo para não ficar muito longo esse. Abraço.